mãe. Oh meu Deus, mãe. A voz do bilionário rasgou o ar gélido da manhã. A sua mãe estava encostada ao muro junto ao portão da quinta, descalça sobre a geada, abraçada com força por um adolescente negro e magro, envolto num cobertor gasto. Grato e abalado, o bilionário jura ajudá-lo a reconstruir a sua vida. Mal sabia ele que este único ato de compaixão iria transformar a sua própria vida de formas que nunca poderia imaginar. Antes de mergulharmos mais fundo nesta história, diga-nos de onde nos está a ver. E não se esqueça de subscrever para mais histórias comoventes todos os dias. As mãos de Paulo Ferreira tremiam enquanto agarrava o volante de cor do seu Mercedes. Os bancos aquecidos não faziam nada para aquecer o pavor gelado que se espalhava pelo seu peito. O jato particular tinha aterrado às 5h47 da manhã, mais cedo do que o previsto. Tinha interrompido a conferência na Califórnia, impulsionado por um sentimento corrosivo que não conseguia afastar. Algo na voz da sua mãe ao telefone na noite anterior. A confusão, a forma como chamou pelo nome do pai. A geada de dezembro cobria os campos do Alentejo com um manto branco e espesso, do tipo que abafa o som e transforma o mundo numa paisagem silenciosa e imóvel. A sua quinta surgia à frente. Todos os seus 1.100 metros quadrados, escuros, exceto pelas luzes da varanda que ele tinha deixado no temporizador automático. Casa, embora ultimamente parecesse mais um museu onde por acaso dormia. Paulo carregou no comando. Os portões de ferro abriram-se com a sua habitual precisão mecânica. Tinha pago 23.000 euros por aqueles portões. De última geração, seguros, invioláveis, ou assim pensava. Então, os seus olhos varreram a propriedade, e o seu sangue gelou. O portão pedonal, a pequena entrada lateral que ele andava a adiar há semanas para que a empresa de segurança verificasse, estava escancarado, a sua fechadura eletrónica a piscar a vermelho, avariada, falhada, tal como tudo o resto em que confiava para manter a sua mãe segura. O tempo parou. A sua mãe de 78 anos, Maria Antunes, estava caída contra a coluna de pedra do alpendre, vestindo apenas a sua fina camisa de noite de algodão, a azul com as florzinhas que usava desde que o pai dele morrera. Os seus pés estavam descalços contra o mármore gelado. O seu cabelo prateado caía-lhe solto pelo rosto, selvagem e emaranhado. Mas ela não estava sozinha. Um jovem negro, talvez com 19 ou 20 anos, impossivelmente magro, vestindo uma camisola tão poída que Paulo conseguia ver o contorno das suas costelas, tinha-se envolvido à volta de Maria como um escudo humano. Os seus braços rodeavam-na, o seu corpo curvado sobre o dela. Entre eles, Paulo conseguia ver o canto do que parecia ser um cobertor, cinzento e comido pelas traças, mal suficiente para cobrir uma criança, quanto mais 2 pessoas. Ambos tremiam. Não o arrepio normal do frio, mas os tremores violentos e incontroláveis de corpos a desligar. Mãe! O grito rasgou a garganta de Paulo antes mesmo de ele se aperceber que tinha aberto a porta do carro. Ele correu, os seus sapatos de 1.000 euros a escorregarem no gelo, o seu casaco de cachemir a voar aberto atrás de si. Mãe! Oh meu Deus, mãe! Os olhos do jovem abriram-se de relance, castanhos escuros e ingestados de sangue, mal focados. Os seus lábios estavam azuis. A sua pele tinha adquirido um tom acinzentado que Paulo reconheceu da sua formação em emergência médica, anos atrás. Quando ainda estava na faculdade, antes do dinheiro e do império e da distância de tudo o que era real. Hipotermia, estado avançado. Ela estava perdida. O jovem sussurrou, a sua voz a estalar como gelo a partir-se. Cada palavra parecia custar-lhe tudo. Não. Não a podia deixar. Paulo caiu de joelhos, puxando a mãe para os seus braços. Ela estava gelada, mas a respirar. Viva! Quem és tu? Perguntou Paulo ao jovem, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Há quanto tempo estão aqui fora? A noite toda, disse o jovem simplesmente, antes de os seus olhos revirarem e ele desmaiar. Não, não, não. Paulo amparou-o antes que ele caísse, deitando-o gentilmente nos degraus enquanto, simultaneamente, alcançava a sua mãe. Fiquem comigo, os dois. Fiquem comigo. Os olhos da sua mãe abriram-se, confusos, enevoados, perdidos no nevoeiro do Alzheimer que se tinha agravado drasticamente nos últimos 3 anos, embora tivesse sido diagnosticada muito antes disso. Ricardo, murmurou ela, usando o nome do pai de Paulo. É hora do pequeno almoço. O coração de Paulo partiu-se em 1000 pedaços. Consegue imaginar encontrar a sua mãe assim? Descobrir que um completo estranho, um jovem sem abrigo, lhe tinha salvado a vida enquanto estava fora em negócios. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos de voltar ao início de tudo. Cerca de 8 horas antes, Gonçalo Silva tinha exatamente 17,43 € no bolso quando o proprietário da pensão o pôs na rua. Já fui paciente, miúdo, disse o senhor.
Manuel Santos, não de forma rude, mas estás com 3 semanas de renda em atraso. Tenho um negócio para gerir. Tenho uma entrevista de emprego amanhã, suplicou Gonçalo. No armazém, disseram que estão a contratar para as docas de carga. Se conseguir, posso pagar-lhe até sexta-feira. O senhor. Manuel abanou a cabeça. Já disseste isso antes. Lamento, Gonçalo. Lamento mesmo, mas tens de ir. Então Gonçalo arrumou os seus pertences na mochila, 3 camisolas, 2 pares de calças de ganga, uma escova de dentes, uma garrafa de água, embrulhados em plástico no fundo, o cobertor da sua mãe e a fotografia. Tudo o que possuía no mundo cabia numa única mala. Tinha 19 anos. Estava por sua conta desde os 16, quando a sua mãe morreu. 3 anos a sobreviver dia após dia, a fazer biscates, a lavar pratos, a mover caixas, qualquer coisa que pagasse em dinheiro vivo, porque não tinha documentos, nem número de segurança social, nenhuma prova de que existia para além da sua própria pele. Gonçalo ficou no passeio em frente à pensão da Dona Judite, o seu hálito a embaciar no ar de dezembro, e tentou decidir para onde ir. O abrigo já estava cheio. Estava sempre cheio nesta altura do ano, quando as temperaturas desciam para perto de zero e o frio se tornava mortal. O centro de aquecimento na Baixa Pombalina só abriria de manhã, e nessa altura, os lugares já teriam desaparecido. Tinha chegado tarde demais, outra vez. Gonçalo ficou do lado de fora das portas do abrigo por um momento, a ver a luz vermelha de 100 vagas a piscar ao vento gelado, e depois virou costas. O seu estômago roncava. Tinha saltado o jantar para poupar dinheiro. Os 17,43 € no seu bolso precisavam de durar até encontrar mais trabalho. Começou a andar sem destino em mente, apenas a mover-se para se manter quente. O seu casaco era fino, comprado na Goodwill há 2 anos por 5 euros. Tinha sido suficiente no início do outono, mas agora, com o inverno a apertar, duro e impiedoso, era pouco melhor do que nada. A Baixa Pombalina ainda estava viva com luz. Pessoas dentro de restaurantes a rir durante refeições quentes. Música de Natal a sair das lojas. Táxis a buzinar ao longe. As janelas dos escritórios brilhavam com trabalhadores tardios a terminar o seu dia. Todos pareciam ir para algum lado, fazer alguma coisa, pertencer a alguém. Gonçalo não pertencia a lado nenhum. Pensou na sua mãe enquanto caminhava. Pensou nos seus últimos dias na enfermaria de caridade do Hospital do Conselho. O seu corpo devastado por um cancro que não podiam pagar para tratar. Pensou em como ela lhe apertou a mão com uma força surpreendente e o fez prometer. Nunca serás pobre se ainda tiveres bondade, sussurrara ela, a sua voz mal audível por cima das máquinas que a mantinham viva. O dinheiro vem e vai, Gonçalo, mas a pessoa que escolhes ser, isso fica para sempre. Promete-me que vais continuar a ser bondoso, mesmo quando o mundo não for bondoso para ti. Eu prometo, disse Gonçalo, com 16 anos, por entre as lágrimas. E promete-me outra coisa, continuou a sua mãe. Não te limites a sobreviver, meu querido. Vive. Encontra alegria, encontra pessoas para amar, constrói uma vida que vale a pena viver. Gonçalo tinha prometido, mas manter essa promessa tinha sido mais difícil do que imaginara. No início da noite, Gonçalo encontrou-se num bairro nobre de Belém. Não era sua intenção vir para aqui. Ele apenas andou, seguindo uma rua após outra, tentando manter-se quente, e acabou rodeado por mansões que pareciam saídas de um filme. Muros de pedra, portões de ferro, câmaras de segurança, casas com mais quartos do que Gonçalo conseguia contar. Ele manteve a cabeça baixa e as mãos nos bolsos. Tinha aprendido cedo que olhar demasiado tempo para as casas grandes, parar em frente aos carros caros, te rotulava como suspeito, e ser suspeito para um jovem negro num bairro branco e rico significava atenção policial que ele não podia pagar. Gonçalo estava a cortar por uma rua lateral, tentando regressar a uma parte da cidade onde pertencia, quando ouviu algo que o fez parar. Um choro, fraco, confuso, assustado. A voz de uma pessoa idosa, fina e vacilante. Todo o seu instinto lhe dizia para continuar a andar. Envolver-se nos problemas de outras pessoas quando se parecia com ele, quando não se tinha morada nem documentos, era perigoso. Era o tipo de coisa que te levava a ser preso por estares no lugar errado à hora errada. Mas o choro continuou, e Gonçalo sentiu os seus pés moverem-se em direção ao som antes que o seu cérebro pudesse impedi-los. O som vinha de uma viela entre 2 quintas. Gonçalo espreitou para as sombras e viu uma mulher idosa arrastar-se, vestindo apenas uma camisa de noite e chinelos. O seu cabelo prateado caía-lhe solto pelo rosto. Ela abraçava uma moldura contra o peito. O vidro estava partido e ela chorava baixinho, perdida e confusa. Minha senhora, chamou Gonçalo gentilmente, aproximando-se lentamente para não a assustar. Está tudo bem.
Está perdida. A mulher virou-se para ele, os seus olhos enevoados e desfocados. Tenho de encontrar o Paulo, disse ela, com a voz a tremer. O meu filho, ele está à minha espera na estação de comboios. Estou atrasada. Estou tão atrasada. O coração de Gonçalo afundou-se. Ele reconheceu os sinais. A sua avó tinha sido assim antes de morrer, quando ele tinha 10 anos. Alzheimer. Esta mulher estava a ter um episódio. Qual é o seu nome, minha senhora? Perguntou Gonçalo, mantendo a voz calma e gentil. Maria, disse ela, agarrando a moldura com mais força. Maria Antunes. E preciso de encontrar o Paulo. Ele vai ficar preocupado. Gonçalo olhou em volta. Estavam entre duas enormes propriedades. Nenhuma casa por perto. Ninguém mais na rua. A escuridão estava a cair depressa agora. Maria vestia apenas uma camisa de noite fina e chinelos de casa. Os seus pés deviam estar a gelar. Maria, disse Gonçalo, sabe onde vive? Consegue dizer-me a sua morada? O rosto de Maria desfez-se. Não me consigo lembrar. Não me consigo lembrar onde é a casa. Ela começou a chorar mais intensamente. Por que é que não me consigo lembrar? Gonçalo sentiu o pânico crescer no seu peito. Esta mulher precisava de ajuda. Precisava de ir para casa. Precisava de atenção médica. Ele devia ligar para o 112. Era a coisa inteligente a fazer. A coisa segura. Mas Gonçalo tinha aprendido a não confiar na polícia. Tinha aprendido que, quando se é sem abrigo e negro, as interações com as autoridades raramente correm bem. E se o encontrassem aqui, com uma mulher branca idosa e confusa que não conseguia explicar quem ele era ou porque estava a ajudar? Gonçalo não podia arriscar. Mas também não a podia deixar. Está bem, disse Gonçalo, tomando uma decisão. Está bem, Maria, vamos descobrir isto juntos. Vamos andar por aí e ver se alguma coisa parece familiar. Talvez consigamos encontrar a sua casa. Maria assentiu, ainda a agarrar a moldura. Gonçalo olhou para ela. Uma fotografia de casamento, talvez com 40 anos. Um jovem casal a sorrir, cheio de esperança. É a senhora? Perguntou Gonçalo, apontando para a jovem na foto. Sim, disse Maria, a sua voz a suavizar-se. Sou eu e o Ricardo, o meu marido. Éramos tão jovens. Tão felizes. É uma fotografia bonita, disse Gonçalo, tirando-lhe gentilmente a moldura das mãos trêmulas. Deixe-me levar isto para si. Está bem? Vamos mantê-la segura. Aposto que o Ricardo está preocupado consigo. Vamos levá-la para casa para ele. Maria deixou levar a moldura, parecendo aliviada por ter outra pessoa a carregar o fardo. Gonçalo guardou-a cuidadosamente na sua mochila para a manter segura. O que Gonçalo não sabia era que Ricardo estava morto há 10 anos. A tempestade tinha esvaziado as ruas. Até os passeadores de cães tinham ficado em casa. Nem um único carro passou por eles durante horas. Eles caminharam lentamente pela rua, Maria a apoiar-se no braço de Gonçalo. Ela falava enquanto caminhavam, a sua conversa a vaguear pelo tempo, misturando passado e presente, confundindo nomes e lugares. O Paulo é um rapaz tão bom, disse ela. Trabalha tanto. Demais, digo-lhe eu. Mas ele não ouve. Sempre foi teimoso. Tenho a certeza que sim, concordou Gonçalo, tentando mantê-la calma, tentando pensar no que fazer. A temperatura estava a descer rapidamente. A escuridão total tinha-se instalado sobre o bairro, e as luzes da rua estavam a acender-se. O casaco fino de Gonçalo não fazia nada contra o frio. A camisa de noite de Maria era ainda mais fina. Estou com frio, disse Maria, a tremer. Tanto frio. Gonçalo parou de andar. Olhou para Maria, para as suas pernas nuas e chinelos finos, para a forma como ela tremia de frio e confusão. Olhou para o céu a escurecer e para as mansões à sua volta, todas fechadas à chave atrás dos seus portões e muros. Então Gonçalo tomou uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Mas quando pensou em todas as noites em que ninguém parou por ele, quando o mundo olhou para o outro lado. E por alguma razão, ele não conseguiu fazer o mesmo. Agora, ele tirou o seu casaco, o seu único casaco, a sua única proteção contra o frio, e envolveu-o nos ombros de Maria. Ficava-lhe grande na sua pequena estrutura, mas era alguma coisa. Pronto, disse Gonçalo, tentando parecer confiante, embora já estivesse a começar a tremer. Assim está melhor, não está? Maria olhou para ele com olhos que de repente se focaram, tornando-se claros por um momento.
Deste-me o teu casaco, disse ela, maravilhada. Mas agora vais ficar com frio. Eu fico bem, mentiu Gonçalo. Sou mais resistente do que pareço. Eles continuaram a andar. Gonçalo tentava cada portão por que passavam, na esperança de reconhecer a casa de Maria, na esperança de que alguém aparecesse para ajudar. Mas a rua permanecia vazia. Estes bairros ricos eram como cidades fantasma. Todos trancados nas suas mansões, isolados do frio e do mundo. Após 20 minutos de caminhada, as pernas de Maria começaram a ceder. Ela tropeçou e Gonçalo amparou-a, suportando o seu peso. Estou tão cansada, sussurrou Maria. Podemos descansar. Gonçalo olhou em volta, desesperado. Estavam em frente a uma das maiores quintas que tinha visto. Um colosso de pedra com colunas e janelas altas, tudo escuro, exceto por algumas luzes de segurança fracas. O portão estava fechado, mas havia um muro de pedra ao longo do perímetro com uma alcova perto da entrada, abrigada do pior do vento. Está bem, disse Gonçalo. Vamos descansar aqui, só por um minuto. Ele ajudou Maria a sentar-se na alcova, com as costas contra o muro de pedra. O chão estava a gelar, mas pelo menos estavam fora do vento. Gonçalo sentou-se ao lado dela, já a tremer violentamente. Ao sentar-se, reparou em algo. O mais leve indício de calor a subir de uma ventilação perto da base do muro. Uma exaustão de aquecimento. Não era muito, mal se notava, mas talvez, apenas talvez, fosse suficiente para os impedir de morrer de frio. Fale-me do Paulo, disse Gonçalo, tentando manter Maria acordada, tentando mantê-la a falar. Como é que ele é? Ele é maravilhoso, disse Maria, a sua voz sonhadora. Tão inteligente, construiu uma empresa do nada. Mas preocupo-me com ele. Trabalha demais, não tira tempo para si, não se lembra do que importa. O que importa? Perguntou Gonçalo, os seus dentes a bater. As pessoas, disse Maria simplesmente. O amor, a ligação. É tudo o que realmente importa no final. Gonçalo puxou a sua mochila para a frente e vasculhou-a com os dedos dormentes. No fundo, embrulhada em plástico, estava o cobertor da sua mãe. A última coisa que tinha dela, fino, gasto, cheio de buracos, mas tinha sido dela. Cheirava a ela, a casa, a tudo o que tinha perdido. Gonçalo tinha jurado que nunca daria este cobertor. Era tudo o que lhe restava da sua mãe. Mas ao olhar para Maria, a tremer e confusa, e tão frágil, Gonçalo soube o que tinha de fazer. Ele tirou o cobertor e envolveu-a à volta de ambos, puxando Maria para perto de si. Ela era tão pequena, tão frágil. O seu corpo tremia contra o dele. O que é isto? Perguntou Maria, tocando no cobertor. Era da minha mãe, disse Gonçalo. Ela morreu há 3 anos. Este cobertor é tudo o que me resta dela. Oh, disse Maria suavemente. Então não o devias desperdiçar comigo. Não é desperdício, disse Gonçalo com firmeza. A minha mãe queria que eu o usasse para ajudar alguém. Ela era assim. Acreditava em cuidar das pessoas. Ela parece ser uma boa mulher, murmurou Maria. Ela era a melhor, sussurrou Gonçalo. Aquele fino fio de calor da ventilação de exaustão mantinha-os mal acima das temperaturas fatais. Eles sentaram-se abraçados enquanto a temperatura caía a pique. Gonçalo tinha visto as horas mais cedo. Eram 19h15. A noite ia ser longa e brutal. Gonçalo tentou lembrar-se de tudo o que tinha aprendido sobre sobreviver a noites frias. Continuar a mover-se para manter a circulação. Não adormecer. Ficar acordado a todo custo. Partilhar o calor corporal. Mas isto era diferente. Isto era frio perigoso, frio mortal, e ele não tinha abrigo, nenhuma proteção real, e uma mulher idosa confusa que dependia dele. Fale-me da sua mãe, disse Maria. Depois de um tempo, a sua voz fraca mas curiosa. Então Gonçalo falou. Contou a Maria sobre o riso da sua mãe, que era alto e alegre e podia iluminar uma sala, sobre como ela cantava enquanto cozinhava, embora não soubesse cantar afinado, sobre como ela tinha 3 empregos para os manter alimentados e com casa, mas sempre arranjava tempo para o ajudar com os trabalhos de casa, para perguntar sobre o seu dia, para lhe mostrar que ele importava. Ela parece maravilhosa, disse Maria. Ela era, disse Gonçalo. Ela ensinou-me que ser pobre não significa ser indelicado, que se pode perder tudo o que é material e ainda ser rico se tiver um bom coração. Ela tinha razão, disse Maria. Então os seus olhos desviaram-se, perdendo o foco novamente. O Ricardo vem. Ele devia ir buscar uma casa da mãe dele. Ele estará aqui em breve, disse Gonçalo, embora começasse a suspeitar que Ricardo já não existia, tal como a sua própria mãe.
As horas arrastaram-se. 20 horas, 21 horas, 22 horas. Gonçalo falava continuamente, contando histórias a Maria, fazendo-lhe perguntas, qualquer coisa para a manter acordada. Ela entrava e saía de lucidez, às vezes chamando de Paulo, às vezes perguntando pelo marido, às vezes clara e presente. Durante um momento claro, por volta das 23 horas, Maria olhou para Gonçalo com olhos focados. Estás a gelar, disse ela, a sua voz aguda de preocupação. Vais morrer aqui a tentar salvar-me. Não, não vou, disse Gonçalo, embora o seu corpo tivesse parado de tremer, o que ele sabia ser um sinal muito mau. Vamos conseguir passar a noite, os dois. Por que estás a fazer isto? Perguntou Maria. Nem sequer me conheces. Podias ir embora. Podias salvar-te. Gonçalo pensou nisso. Pensou nas palavras da sua mãe. Pensou na promessa que tinha feito. Porque alguém precisava de ajuda, disse Gonçalo simplesmente. E eu estava lá. É razão suficiente. Maria estendeu a mão trêmula e tocou-lhe no rosto. A tua mãe educou-te bem, sussurrou ela. Ela estaria tão orgulhosa de ti. Gonçalo sentiu as lágrimas congelarem nas suas bochechas. Pela meia-noite, Gonçalo estava a perder a sua luta contra a hipotermia. Os seus pensamentos estavam dispersos e confusos. A sua visão estava turva. O seu corpo parecia pesado e distante, como se pertencesse a outra pessoa. Mas ele manteve os braços à volta de Maria, manteve o cobertor enrolado em ambos, manteve o seu corpo entre ela e o pior do frio. Gonçalo. A voz de Maria parecia vir de muito longe. Ainda estás aí? Ainda aqui, murmurou Gonçalo, forçando as palavras através dos lábios dormentes. Não me deixes, disse Maria, e soou assustada, como uma criança. Por favor, não me deixes sozinha. Nunca, prometeu Gonçalo. Não vou a lado nenhum. Por volta das 2 da manhã, Gonçalo deixou de sentir as mãos e os pés. A sua temperatura corporal tinha descido perigosamente. Ele sabia, na parte do seu cérebro que ainda conseguia pensar com clareza, que estava a morrer. Mas Maria ainda estava viva, ainda respirava, ainda quente contra o seu corpo. Isso era suficiente. Tinha de ser suficiente. Gonçalo pensou na sua mãe, no seu sorriso e no seu riso, e na forma como ela o aconchegava à noite. Pensou no que ela tinha dito sobre manter-se bondoso. Mesmo quando o mundo não era bondoso de volta. Eu cumpri a minha promessa, mãe, sussurrou Gonçalo na escuridão. Eu mantive-me bondoso, até ao fim. Maria mexeu-se contra ele. Com quem estás a falar? Com a minha mãe, disse Gonçalo. A dizer-lhe que a amo. Diz à minha que também a amo, disse Maria, a sua voz sonhadora. E ao meu Ricardo e ao meu Paulo, diz a todos que os amo. Direi, prometeu Gonçalo. Embora estivesse quase certo de que ambos iriam morrer ali, congelados nos degraus daquela quinta. Duas almas perdidas que se tinham encontrado no fim. A geada começou a formar-se por volta das 3 da manhã. Cristais grandes e pesados que se acumulavam rapidamente, cobrindo-os de branco como um cobertor gelado. A consciência de Gonçalo desvanecia-se e voltava. No momento, ele estava ciente do frio e do peso de Maria contra si. No momento seguinte, estava num lugar quente, seguro, e a sua mãe estava lá a sorrir-lhe, a dizer-lhe que tudo ia ficar bem. Só mais um pouco, disse Gonçalo a si mesmo quando recuperou a consciência. Aguenta só mais um pouco. Mas ele não sabia se o filho de Maria sequer viria. Não sabia se alguém os encontraria. Não sabia se acordaria novamente ou se da próxima vez que fechasse os olhos seria a última. Tudo o que sabia era que não ia largar. Não ia deixar Maria sozinha, não ia quebrar a sua promessa de se manter bondoso. Às 5h47 da manhã, os faróis varreram os degraus. Gonçalo tentou abrir os olhos, mas sentia-os colados pelo gelo. Ouviu uma porta de carro a bater, ouviu passos a correr, ouviu alguém a gritar, mãe. Oh meu Deus, mãe. Gonçalo forçou os seus olhos a abrirem-se, apenas um pouco. Um homem corria na direção deles, alto, vestindo um casaco caro, o seu rosto contorcido de horror e medo. Maria, este deve ser o filho de Maria, o Paulo. Gonçalo tentou falar, tentou explicar, mas a sua voz não funcionava. Ele reuniu todas as forças que lhe restavam e empurrou as palavras para fora. Ela estava perdida, sussurrou Gonçalo. Eu não. Não a podia deixar, e então tudo ficou escuro. Gonçalo acordou com calor, um calor real, profundo e penetrante que doía quase tanto como o frio. Estava numa cama com cobertores pesados. Um soro pingava lentamente no seu braço.
Monitores apitavam constantemente ao seu lado. Hospital de São José. Uma enfermeira apareceu no seu campo de visão. Uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e mãos gentis. Bem-vindo de volta, disse ela suavemente. Deu-nos um grande susto, jovem. Maria, grasnou Gonçalo, a sua garganta ferida. Ela está. A senhora. Antunes está bem, disse a enfermeira, sorrindo. Hipotermia ligeira, mas vai ficar perfeitamente bem. Graças a si, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Você salvou-lhe a vida, querido. Quase morreu a fazê-lo, mas salvou-lhe a vida. O calor do seu corpo manteve a temperatura corporal dela mal acima dos níveis fatais. Foi um milagre de tempo. Gonçalo sentiu algo soltar-se no seu peito. Ela estava viva. Maria estava viva. Era tudo o que importava. Há quanto tempo? Perguntou Gonçalo. Está aqui há cerca de 3 horas, disse a enfermeira. A sua temperatura corporal estava a 32,3 graus quando entrou. Mais 1 hora, e ela não terminou a frase. Não precisava. A porta abriu-se e um homem entrou. O mesmo homem dos degraus, o filho de Maria. De perto, Paulo Ferreira parecia mais novo do que Gonçalo pensara, talvez nos seus 40 e poucos anos, com cabelo escuro e olhos vermelhos de tanto chorar. Atrás dele estavam 2 polícias, um homem e uma mulher, ambos fardados. O estômago de Gonçalo contraiu-se. Lá vinha, as perguntas, a suspeita, a presunção de que devia ter feito algo de errado. A mulher deu um passo em frente. Ela era negra, talvez na casa dos 50, com olhos bondosos que suavizavam o seu tom oficial. Sou a inspetora Carla Mendes, disse ela. E este é o agente Ricardo Costa. Só precisamos de entender o que aconteceu, filho. Não estás em apuros. Gonçalo sentou-se lentamente, gemendo com a dor que lhe atravessou as costelas. Ele não tinha nada a esconder. Eu estava a andar ontem à noite, começou ele, rouco. Fui despejado da minha pensão. Não tinha para onde ir. Estava apenas a tentar manter-me quente. Logo após o pôr do sol, ouvi alguém a chorar. Encontrei a senhora Antunes numa viela entre quintas, confusa, descalça, vestindo apenas uma camisa de noite. Ela estava a segurar uma moldura, a sua foto de casamento. A respiração de Paulo prendeu-se na sua garganta. Ela disse que precisava de encontrar o seu filho, Paulo, que ele estava à espera na estação de comboios, continuou Gonçalo. Ela não sabia onde vivia, não se lembrava da sua morada. Estava a gelar, por isso dei-lhe o meu casaco. Peguei na sua foto de casamento e guardei-a na minha mochila para ela não a deixar cair. Deste-lhe o teu único casaco? Perguntou Paulo em voz baixa, olhando para a moldura partida, agora na mesa de cabeceira, a que o pessoal do hospital tinha recuperado dos pertences de Gonçalo. Gonçalo assentiu. Sim, senhor. Ela precisava mais do que eu. Tentámos encontrar a casa dela, mas ela não se lembrava qual era. Estava a escurecer, mais frio. Ela estava cansada. Por isso, encontrei um lugar perto do seu portão, abrigado do vento, e sentámo-nos para descansar. Durante 8 horas, disse Paulo. Sentaram-se lá durante 8 horas com temperaturas perto de 0 graus. Sim, senhor, respondeu Gonçalo. Dei-lhe o cobertor da minha mãe. É tudo o que me restava dela. Eu só queria manter a senhora Antunes quente, mantê-la a falar para ela não adormecer. A inspetora Mendes tomava notas. Ela nunca lhe deu a morada dela. Não, minha senhora. Ela continuava a perguntar pelo marido, a falar do filho, mas não se lembrava de casa. Por que não pediu ajuda? Perguntou o agente Costa, o seu tom curioso mas não duro. Gonçalo hesitou. A resposta vivia no fundo dele, enterrada sob anos a observar como o mundo realmente funcionava. Ele engoliu em seco. Porque eu já vi o que acontece quando pessoas como eu tentam ajudar. Paulo franziu ligeiramente o sobrolho. O que queres dizer? Os olhos de Gonçalo desviaram-se para a janela. A geada lá fora transformou-se em memória. Ele tinha 16 anos outra vez, de pé sob um candeeiro de rua a piscar no bairro da Cova da Moura. Um homem tinha caído no passeio, bêbado talvez, ou ferido. Gonçalo correu até ele, abanando-lhe o ombro, a chamar por ajuda. Quando a polícia chegou, as pessoas apontavam para ele, a gritar que ele tinha tentado roubar o homem. Eles viram um miúdo negro magro ajoelhado sobre a carteira de um homem branco no chão e isso foi suficiente. Eu tentei ajudar, disse Gonçalo em voz baixa. Eles algemaram-me, não ouviram.
Foi preciso o homem acordar e dizer que eu não lhe tinha tocado para me deixarem ir. Ele olhou para eles agora. Então, quando a encontrei, a senhora Antunes, pensei que se eu ligasse, eles me veriam com uma senhora branca idosa em camisa de noite e pensariam a mesma coisa. Eu não queria piorar as coisas para ela ou para mim. A sua voz falhou. Eu só queria mantê-la segura. A caneta da inspetora Mendes parou. O rosto de Paulo suavizou-se, o seu queixo a tremer enquanto sussurrava, meu Deus. Paulo virou-se, os ombros a tremer. Senhor, disse Gonçalo em voz baixa. Eu fiz alguma coisa de errado. Juro que só estava a tentar ajudar. Paulo virou-se de volta, os olhos úmidos. Não, Gonçalo, fizeste tudo certo. Tudo o que eu falhei em fazer. Ele aproximou-se da cama. Eu vi as filmagens da segurança, cada minuto. Vi-te dar-lhe o teu casaco, o teu cobertor. Vi-te envolvê-la com os teus braços para a manter quente. Estavas a morrer para salvar a minha mãe. Eu não a podia deixar, disse Gonçalo simplesmente. Ela precisava de alguém. A voz de Paulo quebrou. A minha mãe tem Alzheimer. Foi diagnosticada há anos, mas os sintomas pioraram drasticamente nos últimos 3 anos. Contratei pessoas, criei sistemas, tudo exceto estar aqui. E enquanto eu estava fora em negócios, ela saiu à meia da noite. O pessoal estava a dormir. A fechadura de segurança do portão pedonal avariou. Andava a adiar arranjá-la há semanas. Ela podia ter morrido, Gonçalo. Ele respirou fundo. Mas não morreu porque tu estavas lá. Gonçalo olhou para baixo, incapaz de falar. A inspetora Mendes fechou o seu caderno. Senhor Ferreira, o relatório irá mostrar que ele lhe salvou a vida. Vamos arquivá-lo dessa forma. Ela deu a Gonçalo um pequeno aceno de respeito. Fizeste uma coisa boa, filho. Então ela e o agente Costa saíram silenciosamente, deixando os 2 homens sozinhos. Paulo permaneceu em silêncio por um momento, a olhar pela janela do hospital para a geada que ainda cobria os campos. Então ele virou-se. Tens para onde ir quando te derem alta? Gonçalo abanou a cabeça. Não, senhor. Hei de arranjar alguma coisa. Vais ficar conosco, disse Paulo com firmeza. Gonçalo piscou os olhos. Senhor. Salvaste a vida da minha mãe. Não vais dormir na rua depois disso. Tenho uma casa de hóspedes atrás da propriedade. É quente, segura, privada. Podes ficar lá até te recompores. Não posso aceitar isso, sussurrou Gonçalo. Nem sequer me conhece. Paulo sorriu tristemente. Eu sei o suficiente. Deste tudo o que tinhas por uma estranha. Isso diz-me quem tu és. Gonçalo olhou para ele, sem saber se havia de chorar ou rir. Apenas por alguns dias, então. Pelo tempo que precisares, disse Paulo. Talvez mais. A geada continuava a brilhar lá fora da janela do hospital, suave e infinita, cobrindo o alentejo de um branco silencioso. Por um longo momento, nenhum deles falou. Paulo estava ao lado da cama, e Gonçalo, fraco, exausto, ainda meio congelado, sentiu algo desconhecido agitar-se dentro de si. Confiança. Quando as enfermeiras vieram verificar os seus sinais vitais, Paulo ainda lá estava. Ele não saiu naquela noite nem na seguinte. Os dias transformaram-se em semanas. A recuperação em algo como pertença. Semanas mais tarde, Gonçalo estava a ir para casa. A quinta de Paulo Ferreira parecia diferente à luz do dia, menos intimidante, quase acolhedora. Enquanto passavam pelos portões no Mercedes de Paulo, Gonçalo viu o local onde tinha passado aquela noite terrível. A alcova onde tinha envolvido o seu corpo em torno de Maria. Os degraus onde quase tinha morrido. O que é aquilo? Perguntou Gonçalo. Um lembrete, disse Paulo em voz baixa. Do que importa? Do que nos ensinaste. Eles entraram na entrada circular, a porta da frente abriu-se e uma menina saiu a correr. Talvez com 10 ou 11 anos, com cabelo loiro, Maria Chiquinhas e olhos azuis brilhantes. É ele? Perguntou ela excitadamente, a saltar na ponta dos pés. É este o Gonçalo. Mariana, disse Paulo, a sua voz quente de amor. Deixa-o sair do carro primeiro. Gonçalo saiu, sentindo-se estranho e deslocado nas suas roupas emprestadas do hospital. Mariana olhou para ele com curiosidade aberta. Salvaste a avó Maria, disse Mariana. És um herói. Não sou um herói, disse Gonçalo, desconfortável com a palavra. Só fiz o que qualquer um faria. Não, disse uma voz da porta.
Maria estava lá, apoiada no andarilho, os seus olhos mais claros do que naquela noite terrível. Fizeste o que a maioria das pessoas não faria. É exatamente isso que te torna um herói. Ela arrastou-se para a frente lentamente e Gonçalo encontrou-a a meio caminho, pegando na sua mão frágil. Obrigada, disse Maria, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto enrugado. Obrigada por ficares comigo, por não me deixar sozinha. Eu não a podia deixar, disse Gonçalo simplesmente. A senhora precisava de ajuda. Maria deu-lhe uma palmadinha na bochecha com a sua mão livre. És um bom rapaz. A tua mãe educou-te bem. A menção da sua mãe fez com que a garganta de Gonçalo se apertasse. Dentro da quinta era avassalador. Chão de mármore, candelabros de cristal, arte nas paredes que provavelmente custava mais do que a sua mãe ganhara em toda a sua vida. Gonçalo sentia-se como se estivesse num museu, não numa casa. Sei que é muito, disse Paulo, notando a expressão de Gonçalo. Podemos fazer mudanças, torná-lo mais parecido com uma casa e menos com uma vitrine. É algo que eu já andava a pensar fazer de qualquer maneira. Uma mulher apareceu de uma das salas laterais. Patrícia Pires, a governanta de quem Gonçalo tinha ouvido falar. De meia idade, com olhos bondosos e um sorriso caloroso. Deve ser o Gonçalo, disse ela. Bem-vindo a casa. Preparei um quarto para si no andar de cima. Deixe-me mostrar-lhe. Gonçalo seguiu-a por uma escadaria imponente. Mariana ia atrás deles, a tagarelar sobre a casa, a sua escola e o seu gato, o Sr. Bigodes. Este será o seu quarto, disse Patrícia, abrindo uma porta. Gonçalo entrou e parou, impressionado. O quarto era enorme, maior do que todo o apartamento que partilhara com a sua mãe. Uma cama de dossel com um edredão grosso, uma secretária junto à janela, uma estante, uma cômoda, uma porta que levava a uma casa de banho privada. É demais, sussurrou Gonçalo. É seu, disse Patrícia com firmeza. Tudo isto. O senhor. Ferreira pediu-me para encher o armário com roupas do seu tamanho. A casa de banho tem tudo o que precisa. Se houver mais alguma coisa que queira, é só dizer. Depois de Patrícia sair, Gonçalo sentou-se na beira da cama, com medo de a desarrumar. O colchão era macio. O quarto cheirava a limpo. Tudo era perfeito. Perfeito demais. Gonçalo puxou a sua mochila para a cama, a sua única posse, e tirou cuidadosamente a fotografia da sua mãe, a harmónica que ela lhe dera no seu 16º aniversário, e o saco de plástico agora vazio que tinha protegido o seu cobertor. Ele colocou a foto e a harmónica na mesa de cabeceira, as únicas coisas naquele quarto perfeito que pareciam pertencer-lhe. Uma batida na porta fê-lo virar-se. Mariana espreitou. Posso entrar? Perguntou ela. A casa é tua, disse Gonçalo. Agora também a tua casa, disse Mariana, entrando e subindo para a ponta da cama dele. O papá diz que vais viver connosco para sempre, se não te importares. Isso é mais do que bom, disse Gonçalo. Mariana disse, sempre quis ter um irmão. Todos os meus amigos têm irmãos ou irmãs, mas sempre fomos só eu, o papá e a avó Maria. E o papá está sempre a trabalhar e a avó Maria fica confusa muitas vezes. E às vezes sinto-me muito sozinha nesta casa grande. Ela olhou para Gonçalo com esperança. Achas que vais gostar de viver aqui? Gonçalo pensou em dormir em bancos de jardim, em ter frio, fome e medo, em não pertencer a lado nenhum. Sim, disse ele honestamente. Acho que sim. Bom, disse Mariana, radiante. Queres conhecer o senhor Bigodes? Naquela primeira noite, eles jantaram juntos na sala de jantar formal. Paulo na cabeceira da mesa, Maria no pé, Mariana de um lado, e Gonçalo em frente a ela. Patrícia serviu cozida à portuguesa, e o cheiro fez o estômago de Gonçalo roncar tão alto que Mariana riu. Não sejas tímido, disse Paulo, passando-lhe as travessas. Serve-te à vontade. Gonçalo encheu o prato, tentando não tirar demasiado, tentando lembrar-se das boas maneiras à mesa. Estava hiperconsciente de cada movimento, de cada som que fazia. Ele não pertencia ali. Qualquer um podia ver isso. Mas quando olhou para cima, Paulo estava a observá-lo com uma expressão que não era de julgamento ou pena. Era outra coisa. Algo como orgulho. Fala-me de ti, Gonçalo, disse Paulo. Do que gostas de fazer? No que estás interessado? Gonçalo tinha estado a sobreviver durante tanto tempo que não se lembrava do que gostava. Eu gostava de ler, disse ele lentamente. Antes, quando andava na escola. Gostava de história e português. E tocava um pouco de harmónica.
A minha mãe deu-me uma no meu 16º aniversário, pouco antes de ela. Ele não conseguiu terminar. Temos uma biblioteca, disse Mariana excitadamente. Uma sala inteira cheia de livros. Podes ler o que quiseres. E eu gostaria de te ouvir tocar harmónica um dia, disse Paulo. Quando estiveres pronto. Maria, que tinha estado a comer em silêncio, de repente olhou para Gonçalo com olhos focados. Como se chamava a tua mãe? Perguntou ela. Ana, disse Gonçalo. Ana Silva. Ana, repetiu Maria. É um nome bonito. Ela deve ter sido uma mulher notável para criar um filho tão bondoso. Ela era, disse Gonçalo, com a voz embargada. Ela era mesmo. Depois do jantar, Gonçalo pediu licença e voltou para o seu quarto. Sentou-se na beira da cama demasiado macia e pegou na sua harmónica, aquela que a sua mãe lhe tinha dado apenas algumas semanas antes de morrer. Não a tocava desde o funeral dela. Doía demasiado. Mas esta noite, ele levou aos lábios e tocou a canção que a sua mãe adorava. Amazing Grace, simples e doce. Quando terminou, encontrou Mariana na sua porta, com lágrimas no rosto. Isso foi lindo, sussurrou ela. A minha mãe costumava cantar essa canção. Antes de ficar doente. Gonçalo deu uma palmadinha na cama ao seu lado, e Mariana veio sentar-se. Fala-me dela, disse Gonçalo. Então Mariana falou-lhe da sua mãe, do seu riso, do seu amor por cozinhar e da forma como ela costumava dançar pela cozinha, de como o cancro a levara quando Mariana tinha apenas 5 anos. Não me lembro dela tão bem como gostaria, disse Mariana com tristeza. Às vezes tenho medo de me estar a esquecer do seu rosto. Não te vais esquecer, disse Gonçalo. Não das coisas importantes, não de como ela te fazia sentir. Ainda te lembras da tua mãe? Perguntou Mariana. Todos os dias, disse Gonçalo. Todos os santos dias. Eles sentaram-se juntos em silêncio confortável. Duas crianças que tinham perdido as suas mães, que se entendiam de uma forma que a maioria das pessoas não conseguia. A primeira semana foi a mais difícil. Gonçalo continuava à espera que a outra bota caísse. Que Paulo mudasse de ideias, que alguém percebesse que tudo isto era um erro. Ele mal tocava em nada no seu quarto. Fazia a cama todas as manhãs com precisão militar. Comia moderadamente às refeições, com medo de tirar demasiado. Movia-se pela quinta como um fantasma, tentando não perturbar nada, tentando não deixar marca. No 5º dia, Paulo encontrou na biblioteca a ler um livro de história, mas com medo de o tirar da prateleira. Gonçalo, disse Paulo, sentando-se à sua frente. Precisamos de falar. O coração de Gonçalo afundou-se. Lá vinha, a despensa, a percepção de que isto tinha sido um erro. Isto não está a funcionar, continuou Paulo. Gonçalo assentiu, tentando não chorar. Eu compreendo. Posso arrumar as minhas coisas em 5 minutos. Não vou. O quê? Interrompeu Paulo, confuso. Não, não era isso que eu queria dizer. Ele passou a mão pelo cabelo. Quero dizer, tu teres medo de viver aqui não está a funcionar. Estás a andar na ponta dos pés como se fosses um convidado, como se fosses ser expulso a qualquer momento. Não quero ser um fardo, disse Gonçalo em voz baixa. Não és um fardo, disse Paulo com firmeza. És família. Esta é a tua casa, e preciso que comeces a agir como tal. Ele levantou-se e tirou livros da prateleira, empilhando-os na mesa. Leva estes para o teu quarto. Lê-os. Dobra as páginas se quiseres. Derrama café neles. São apenas livros. São para ser usados. Ele gesticulou pela biblioteca. Tudo nesta casa é para ser usado, não preservado, não adorado. Usado. Paulo sentou-se novamente, a sua expressão mais suave. Tenho estado a pensar no que disseste no hospital sobre quereres parar de sobreviver e começar a viver. É isso que eu quero para ti também. Mas não podes fazer isso se estiveres constantemente com medo de que eu te mande embora. Como sei que não o farás? Perguntou Gonçalo, expressando o seu medo mais profundo. Porque amanhã vou iniciar os papéis da tutela, disse Paulo. Porque vou inscrever-te na escola. Porque vou pôr o teu nome numa conta bancária. Já contratei um advogado para ajudar a recuperar a tua certidão de nascimento e obter a documentação adequada. Porque te vou tornar legalmente, oficialmente, permanentemente parte desta família. Ele inclinou-se para a frente. Gonçalo, não sou teu pai adotivo. Não sou alguém que te acolheu por dinheiro ou porque parecia bem. Sou alguém que te quer aqui, que precisa de ti aqui. Salvaste a vida da minha mãe. Lembraste-me do que importa. Mostraste à minha filha o que é a verdadeira coragem.
A voz de Paulo falhou. Devolveste-me a minha família. Deixa-me dar-te uma em troca. Gonçalo sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não sei como fazer isto. Já não sei como fazer parte de uma família. Então vamos descobrir juntos, disse Paulo. Todos nós. Vamos cometer erros. Teremos dias difíceis, mas falo-emos juntos. É isso que significa família. Depois daquela conversa, as coisas começaram a mudar. Gonçalo começou a levar livros para o seu quarto. Começou a comer porções normais às refeições. Riu-se das piadas de Mariana. Ajudou Maria nos seus dias maus, lendo para ela, sentando-se com ela, fazendo-lhe companhia. E lentamente, a quinta começou a sentir-se menos como um museu e mais como um lar. 2 semanas depois de se mudar, Paulo sentou-se com Gonçalo com uma pilha de papéis. Tenho andado a pesquisar, disse Paulo. Tens 19 anos, mas nunca terminaste o ensino secundário. Gostaria de te arranjar um tutor para te ajudar a estudar para os exames nacionais. Assim que passares, podes inscrever-te no Instituto Politécnico de Lisboa. Talvez, eventualmente, transferir-te para uma universidade de 4 anos, se for isso que queres. Gonçalo olhou para os papéis, manuais de estudo para os exames, brochuras de faculdades, informações sobre bolsas. Se estiver a falar a sério, disse Gonçalo. Sobre a escola. Completamente a sério, disse Paulo. A tua mãe queria que terminasses a tua educação. Vamos fazer isso acontecer. Não sei se ainda sou suficientemente inteligente, admitiu Gonçalo. Já se passaram 3 anos. Esqueci-me de tanta coisa. Então vais reaprender, disse Paulo simplesmente. És uma das pessoas mais inteligentes que conheci, Gonçalo. Sobreviveste 3 anos nas ruas. Descobriste como te manteres vivo em condições impossíveis. Se consegues fazer isso, consegues passar num teste. O tutor chegou na semana seguinte. O professor António Gomes era um professor reformado, talvez com 65 anos, com olhos bondosos e uma paciência infinita. Vamos ver onde estás, disse o professor Gomes durante a primeira sessão, entregando a Gonçalo um teste de prática. Gonçalo debateu-se com ele, sentindo-se estúpido e inadequado a cada pergunta que não conseguia responder. Quando o professor Gomes o corrigiu, Gonçalo mal tinha passado em 2 das 4 secções. Não faz mal, disse o professor Gomes, vendo a devastação de Gonçalo. Isto é apenas o ponto de partida. Temos tempo. Então, eles trabalharam. Todas as manhãs às 6 horas. Antes de Paulo sair para o trabalho e Mariana sair para a escola, Gonçalo sentava-se à mesa da cozinha com os seus livros. Problemas de matemática que lhe davam dor de cabeça. Conceitos de ciências que nunca tinha aprendido. História que tinha esquecido. Compreensão de leitura que parecia impossível. Alguns dias, ele queria desistir. Queria dizer que era demasiado difícil, demasiado, tarde demais. Num desses dias, Maria encontrou-o na biblioteca, rodeado por testes de prática falhados, com a cabeça entre as mãos. Ela estava a ter um bom dia, um dos seus momentos de clareza cada vez mais raros. Pareces preocupado, jovem, disse ela, sentando-se ao lado dele com algum esforço. Não sou suficientemente inteligente, disse Gonçalo. Vou chumbar neste teste e desiludir toda a gente. Maria ficou em silêncio por um momento, depois pegou na mão dele com a sua, frágil e manchada. O meu marido, o pai do Paulo, costumava dizer algo que eu nunca esqueci, disse Maria. Ele dizia que a coragem não é não ter medo. É estar aterrorizado e fazê-lo mesmo assim. Ela apertou-lhe a mão. Foste corajoso a vida toda, Gonçalo. Sobreviver ao que sobreviveste. Manter-te bondoso quando o mundo foi cruel. Salvar uma velha que nem conhecias. Este teste é apenas mais uma coisa que serás corajoso o suficiente para enfrentar. E se eu falhar, sussurrou Gonçalo. Então tentas outra vez, disse Maria simplesmente. Falhar não é cair. Falhar é ficar no chão. E tu, meu querido rapaz, nunca ficaste no chão na tua vida. Os seus olhos começaram a enevoar-se novamente, a derivar de volta para a confusão, mas as suas palavras ficaram com Gonçalo. O exame nacional estava marcado para uma segunda-feira no final de abril. Gonçalo acordou naquela manhã doente de nervos. Não conseguiu tomar o pequeno almoço. As suas mãos tremiam enquanto se vestia. Paulo o levou ao centro de exames do ensino secundário e, antes de Gonçalo sair do carro, Paulo pôs-lhe a mão no ombro. Aconteça o que acontecer hoje, disse Paulo, estou orgulhoso de ti. Trabalhaste mais do que qualquer pessoa que conheço. Isso é sucesso, independentemente do que um teste diga. O teste demorou 4 horas e meia.
Matemática, ciências, português, ciências sociais. Algumas perguntas Gonçalo soube imediatamente, estratégias que o professor Gomes lhe tinha incutido, a encaixarem-se. Outras teve de resolver com cuidado. Nalgumas adivinhou, esperando pelo melhor. Quando acabou, Gonçalo sentia-se entorpecido, vazio. Não fazia ideia se tinha passado ou chumbado. Os resultados chegariam em 6 semanas. 6 semanas de espera. 6 semanas a acordar às 3 da manhã em suores frios, convencido de que tinha falhado. 6 semanas a tentar não pensar no que o fracasso significaria. Mas durante essas 6 semanas, algo mais estava a acontecer. Algo que Gonçalo não reconheceu completamente de início. A casa estava a mudar. Paulo começou a chegar a casa mais cedo, a jantar com eles todas as noites. Em vez de trabalhar até às 9 ou 10, jogava jogos de tabuleiro com Mariana. Sentava-se com Maria, a falar-lhe de memórias, do seu pai, do passado. Uma noite, Paulo encontrou Gonçalo na biblioteca e sentou-se com um suspiro pesado. Contratei um novo CEO, disse Paulo. Alguém em quem confio para gerir as operações do dia-a-dia da empresa. Porquê? Perguntou Gonçalo, surpreendido. Porque percebi uma coisa, disse Paulo. Naquela noite, quando deste tudo o que tinhas para salvar a minha mãe, mostraste-me o que eu tinha perdido. Andava tão ocupado a construir um império que me esqueci de construir uma vida. Estava tão focado no sucesso que me esqueci do que o sucesso realmente significa. Ele olhou para Gonçalo. Significa ter pessoas que se ama, estar lá para elas. Não apenas sustentá-las financeiramente, mas estar realmente presente. Tu lembraste-me disso. Devolveste-me a minha família. Eu não fiz nada de especial, protestou Gonçalo. É exatamente isso que o tornou especial, disse Paulo. Para ti, nem sequer foi uma questão. Alguém precisava de ajuda. Tu ajudaste. Simples assim. Mas não é simples, Gonçalo. A maioria das pessoas vai-se embora. A maioria das pessoas protege-se primeiro. Tu não o fizeste. E isso mudou tudo. Numa quinta-feira no início de maio, o envelope chegou. Gonçalo ficou na cozinha a olhar para ele. O remetente era o Ministério da Educação. Lá dentro estava ou o seu certificado de conclusão do secundário ou um aviso de chumbo a dizer que teria de tentar novamente. As suas mãos tremiam tanto que não conseguia abri-lo. Mariana apareceu ao seu lado. Queres que eu o faça? Perguntou ela. Não, disse Gonçalo. Eu preciso. Eu só. Ele respirou fundo. Estou com muito medo. Eu sei, disse Mariana. Mas lembra-te do que disseste à avó Maria naquela noite. Que tudo ia ficar bem. Prometeste. Gonçalo sorriu apesar do medo. A usar as minhas próprias palavras contra mim. Exato, disse Mariana, a sorrir. Gonçalo rasgou o envelope com as mãos trêmulas. Tinha passado. Não apenas passado, pontuado no percentil 93 geral. 97% em português, 94% em ciências sociais, 89% em ciências, 88% em matemática. Eu consegui, sussurrou Gonçalo, a olhar para o certificado com o seu nome. Gonçalo Silva. Eu consegui mesmo. Conseguiste? Gritou Mariana, a saltar para cima e para baixo. Conseguiste. 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 Paulo veio correr do seu escritório. O que aconteceu? O que se passa? Nada se passa, disse Gonçalo, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Está tudo certo. Eu passei. Vou para a faculdade. Paulo puxou para um abraço apertado e Gonçalo percebeu que era a primeira vez que era abraçado por uma figura paterna desde que o seu próprio pai o tinha abandonado antes de ele nascer. Nunca duvidei de ti, disse Paulo, a sua voz embargada de emoção. Nem por um segundo. Naquela noite, eles celebraram. Patrícia fez cozida à portuguesa, o favorito de Gonçalo. Maria, a ter uma das suas noites claras, ergueu um copo de espumante sem álcool. A Gonçalo, disse ela, a sua voz forte e orgulhosa, que nos lembra a todos o que significa ser corajoso, o que significa ser bondoso, o que significa ser humano. A Gonçalo, todos ecoaram. E Gonçalo, a olhar em volta da mesa para estas pessoas que se tinham tornado a sua família, sentiu algo que não sentia há 4 anos. Não apenas esperança, não apenas segurança. Alegria. O semestre de verão no Instituto Politécnico de Lisboa começou em junho. Gonçalo escolheu serviço social como sua área de estudo sem hesitação. Ele queria ajudar miúdos como ele. Miúdos que tinham caído pelas frinchas.
miúdos que precisavam que alguém os visse. A sua primeira aula foi Introdução aos Serviços Sociais, lecionada pela professora Sandra Ribeiro. Ela era dura, exigente e não se deixava enganar por desculpas. Após a terceira aula, ela pediu a Gonçalo para ficar. Li o teu ensaio de admissão, disse ela. Sobre seres sem abrigo, sobre salvares a Maria Antunes. Gonçalo ficou tenso, à espera de julgamento ou pena. Eu também fui sem abrigo, disse a professora Ribeiro, quando tinha 18 anos. Fui expulsa de casa quando me assumi como gay. Vivi no meu carro durante quase um ano. Ela sorriu. E Gonçalo viu compreensão nos seus olhos. Alguém me ajudou. Uma bibliotecária que me viu a dormir no meu carro no parque da biblioteca e se recusou a olhar para o outro lado. Ela ajudou-me a encontrar alojamento, ajudou-me a candidatar-me à faculdade, ajudou-me a construir uma vida. A professora Ribeiro inclinou-se para a frente. Tu tens um dom, Gonçalo. A capacidade de ver a dor nos outros porque a sentiste tu mesmo. Essa empatia nascida da experiência vivida é o que faz os assistentes sociais verdadeiramente grandes. Eu quero ajudar pessoas, disse Gonçalo. Miúdos, especialmente. Quero ser a pessoa que não vai embora. Então estás exatamente no lugar certo, disse a professora Ribeiro. Gonçalo dedicou-se aos seus estudos com uma intensidade que o surpreendeu até a ele próprio. Era o primeiro a chegar à aula, o último a sair. Lia cada trabalho 2 vezes, participava em todas as discussões, voluntariava-se para todos os projetos. Os seus colegas repararam. Como consegues manter-te tão focado? Perguntou Inês Lopes, uma rapariga que se sentava ao lado dele na aula de problemas sociais. Nunca te apetece, sei lá, fazer uma pausa? Divertir-te. Gonçalo pensou em noites frias em bancos de jardim, na fome que lhe dava queimbras no estômago, no medo que nunca desaparecia completamente. Mesmo agora. Lembro-me do que custou chegar aqui, disse Gonçalo simplesmente. Não vou desperdiçar esta oportunidade. Em casa, a vida instalou-se num ritmo que parecia cada vez mais normal. Gonçalo ajudava Mariana com os trabalhos de casa todas as noites. Sentava-se com Maria nos seus dias maus, quando ela não reconhecia ninguém, lendo para ela os seus livros favoritos, principalmente Jane Austen e poesia. Tinha conversas reais com Paulo sobre filosofia, ética e o que significa viver uma boa vida. Uma noite em setembro, quase um ano depois daquela noite terrível, Paulo chegou a casa com notícias. Vou criar uma fundação, disse ele ao jantar. A Fundação Maria Antunes para Jovens Sem Abrigo. Irá fornecer alojamento, educação, apoio, formação profissional e serviços de saúde mental para jovens que saem do acolhimento institucional ou que vivem na rua. Ele olhou para Gonçalo. Quero que te envolvas. A tua perspectiva, a tua experiência vivida, é inestimável. Consideraria juntar-te ao Conselho Consultivo. Gonçalo sentiu-se sobrecarregado. Sou apenas um estudante universitário. Não sei nada sobre gerir uma fundação. Sabes a coisa mais importante, disse Paulo. Sabes como é. Entendes isso de uma forma que eu nunca poderia, por mais pesquisa que fizesse. É exatamente disso que precisamos. Então Gonçalo juntou-se ao conselho. Aos 20 anos, de longe o membro mais jovem, ele sentava-se em reuniões com empresários, filantropos e diretores de organizações sem fins lucrativos e dizia-lhes verdades duras. Não basta dar às pessoas uma cama por uma noite, disse Gonçalo numa reunião do conselho. Elas precisam de dignidade. Precisam de ser vistas como pessoas, não como problemas. Precisam de estrutura, sim, mas também de liberdade. Precisam de apoio, mas também do espaço para fazerem as suas próprias escolhas. E, acima de tudo, precisam que alguém acredite nelas quando elas deixaram de acreditar em si mesmas. A fundação foi lançada em janeiro com um abrigo piloto especificamente para jovens adultos dos 18 aos 24 anos. Eles forneciam não apenas alojamento, mas serviços integrados, apoio à educação, formação profissional, aconselhamento de saúde mental, aulas de competências para a vida, mais importante, pessoal que se importava genuinamente. Gonçalo voluntariava-se lá 3 vezes por semana. Mesmo com o seu horário universitário preenchido, não conseguia ficar longe. Estas eram as suas pessoas. Numa noite fria de fevereiro, Gonçalo estava a trabalhar no turno do jantar quando o miúdo entrou, talvez com 17 anos, magro e cansado, vestindo roupas demasiado leves para o inverno, com olhos que tinham visto demasiado. O miúdo lembrava Gonçalo de si mesmo. Primeira vez aqui? Perguntou Gonçalo gentilmente. O miúdo assentiu, sem o encarar, os ombros encolhidos defensivamente. Sou o Gonçalo. Queres comer? Temos frango com arroz esta noite. Comida a sério, não rancho de abrigo.
O estômago do miúdo roncou audivelmente, traindo a sua fome. Sim, pode ser. Gonçalo arranjou-lhe um tabuleiro carregado de comida. Frango, arroz, legumes, salada, pão e tarte de maçã. O miúdo olhou para aquilo como se pudesse desaparecer. É teu, disse Gonçalo. Tudo. Leva o teu tempo. Enquanto o miúdo comia como se estivesse a morrer de fome, o que provavelmente estava, Gonçalo sentou-se à sua frente. Eu também fui sem abrigo, disse Gonçalo em voz baixa. Durante quase 3 anos. Sei como é difícil, assustador, exaustivo, como cada dia é apenas sobre sobreviver até amanhã. O miúdo olhou para cima, a perscrutar o rosto de Gonçalo. Não encontrando pena, nem julgamento, apenas compreensão, ele relaxou ligeiramente. Como é que saíste? Perguntou o miúdo. Então Gonçalo contou-lhe. Não a versão higienizada que aparecia nas notícias. Não a história inspiradora que fazia os doadores abrirem as suas carteiras. A versão real. O medo, o frio, a fome, a escolha de ajudar uma mulher idosa, mesmo quando isso lhe custou tudo. A questão é, disse Gonçalo, eu não sabia que aquela noite ia mudar a minha vida. Só sabia que alguém precisava de ajuda, e eu estava lá. Às vezes é só isso que é preciso, estar lá, estar disposto, ser bondoso, mesmo quando é difícil. O miúdo ficou em silêncio, a absorver isto. Posso ficar aqui esta noite? Perguntou ele finalmente. No abrigo. Claro que sim, disse Gonçalo. E amanhã, se quiseres, podemos falar sobre os próximos passos, escola, trabalho, formação, o que precisares. Ele fez uma pausa. Já não tens de fazer isto sozinho. Os olhos do miúdo encheram-se de lágrimas. Estive sozinho durante tanto tempo. Eu sei, disse Gonçalo, a sua garganta apertada com a dor recordada. Eu sei exatamente como é isso, mas não mais. Agora estamos contigo. O Alzheimer de Maria progrediu de forma constante durante o 2º ano de faculdade de Gonçalo. Os dias claros tornaram-se menos frequentes e mais distantes. A confusão tornou-se mais profunda. A mulher que tinha sido tão perspicaz, tão presente, desvaneceu-se lentamente num nevoeiro que nunca se dissipava completamente. Mas Gonçalo sentava-se com ela de qualquer maneira. Todas as noites, quando chegava à casa das aulas ou do abrigo, ele encontrava Maria no seu quarto ou na sua cadeira junto à janela da biblioteca, e sentava-se com ela. Às vezes lia para ela. Às vezes apenas segurava a sua mão. Às vezes ela pensava que ele era o pai do Paulo, o Ricardo. Às vezes pensava que ele era o seu próprio filho em jovem. Às vezes não sabia quem ele era de todo. Não importava. Gonçalo ficava na mesma. És um bom rapaz, dizia Maria nos seus momentos mais claros, dando-lhe uma palmadinha na mão. A tua mãe educou-te bem. Obrigado, avó, dizia Gonçalo, e era sincero. Tinha começado a chamar-lhe avó naturalmente, sem pensar nisso. Ela era a sua avó agora, em todos os sentidos que importavam. Uma noite em julho, enquanto Gonçalo lhe lia Orgulho e Preconceito, o seu favorito, Maria de repente apertou-lhe a mão com uma força surpreendente. Gonçalo, disse ela, a sua voz mais clara do que tinha estado em semanas. Preciso de te dizer uma coisa. Estou aqui, avó, disse Gonçalo, pousando o livro. Naquela noite, disse Maria. A noite em que me encontraste, eu não estava realmente perdida. Gonçalo franziu o sobrolho, confuso. O que queres dizer? Quero dizer, parte de mim sabia que estava na rua. Parte de mim sabia que estava frio. Parte de mim sabia que devia voltar para dentro. Os seus olhos focaram-se nele com uma clareza surpreendente. Mas eu estava tão cansada, Gonçalo. Tão cansada de estar confusa. Tão cansada de não reconhecer o meu próprio filho. Tão cansada de me perder pedaço a pedaço. Gonçalo sentiu o seu coração partir-se. Pensei que talvez se eu ficasse lá fora, continuou Maria, acabaria pacificamente, no frio. Apenas adormecer e não acordar. Avó, sussurrou Gonçalo, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Mas depois tu chegaste, disse Maria, apertando-lhe a mão. Este jovem que não tinha nada, que estava a sofrer ele mesmo, e não foste embora. Ficaste. Mantiveste-me quente. Mantiveste-me viva. Ela sorriu. Lembraste-me que a vida vale a pena ser vivida. Mesmo quando é difícil, mesmo quando estás a perder-te, porque ainda há pessoas pelas quais vale a pena viver. Ela tocou-lhe no rosto gentilmente. Salvaste-me de mais maneiras do que imaginas, Gonçalo. E quero que saibas uma coisa. Posso nem sempre me lembrar do teu nome.
Posso nem sempre saber quem és, mas algures bem no fundo, onde a doença não chega, eu conheço-te e amo-te como se fosses meu neto. Eu também te amo, avó, disse Gonçalo, a sua voz a quebrar. Os olhos de Maria começaram a enevoar-se novamente. O momento de clareza a desvanecer-se. É hora do chá? Perguntou ela, confusa novamente. Sim, disse Gonçalo, a enxugar os olhos. É hora do chá. 3 semanas depois, numa manhã tranquila de agosto, Maria faleceu durante o sono. Paulo encontrou-a ao amanhecer, deitada pacificamente na sua cama, as mãos cruzadas sobre o peito, um pequeno sorriso no rosto. Parecia em descanso, finalmente em paz. O funeral foi enorme. Centenas de pessoas cujas vidas Maria tinha tocado ao longo dos seus 78 anos. Mas o momento que Gonçalo sempre se lembraria foi estar ao lado da sepultura. Mariana de um lado dele e Paulo do outro, a despedirem-se da mulher que lhe tinha dado uma família. A lápide era simples. Maria Margarida Antunes, amada esposa, mãe e avó. E por baixo, uma linha que Paulo tinha escolhido. Ela ensinou-nos que o lar é onde alguém nos espera. Após a cerimónia, depois de todos os outros terem partido, Gonçalo ficou. Ajoelhou-se junto à sepultura fresca e pegou na sua harmónica. Tocou Amazing Grace, a canção que a sua mãe amava, a canção que Maria também amava. Tocou-a para ambas, estas duas mulheres que o moldaram, que o amaram, que lhe ensinaram o que significava ser humano. Quando terminou, Mariana estava atrás dele, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Isso foi lindo, sussurrou ela. Ela merecia o que é belo, disse Gonçalo. Naquele outono, Gonçalo começou o seu 3º ano na faculdade. A Fundação Maria Antunes abriu mais 2 abrigos e expandiu os seus serviços. Tinham ajudado mais de 200 jovens no seu 1º ano de funcionamento. Paulo dedicou-se ao trabalho da Fundação com uma intensidade que Gonçalo reconheceu. O luto canalizado para um propósito. Eles trabalharam lado a lado. Paulo a tratar dos aspectos de negócio e angariação de fundos. Gonçalo a fornecer perspectivas e serviço direto. Uma noite em novembro, quase 2 anos depois daquela noite terrível, Gonçalo e Paulo estavam no escritório de Paulo a rever candidaturas a bolsas. Olha para esta, disse Paulo, entregando a Gonçalo um ficheiro. Miúdo saiu do acolhimento institucional aos 18. Viveu no carro durante 6 meses. Parece familiar, não parece? Gonçalo leu a candidatura. A história era dolorosamente semelhante à sua. Vamos trazê-lo, disse Gonçalo. Arranjar-lhe alojamento, metê-lo no nosso programa de exames nacionais, ajudá-lo a descobrir os próximos passos. Feito, disse Paulo, a tomar nota. Eles trabalharam em silêncio confortável por um tempo. E então Paulo disse algo que claramente estava na sua mente. Sabes o que me assombra? Perguntou Paulo. Gonçalo olhou para cima. O facto de eu quase ter perdido tudo, continuou Paulo. A minha mãe podia ter morrido naquela noite e teria sido culpa minha. Porque estava demasiado ocupado, demasiado focado no trabalho, demasiado seguro de que o dinheiro e o pessoal podiam substituir o facto de estar realmente presente. Ele olhou para Gonçalo. Deste-me uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de ser o filho que a minha mãe merecia. Ser o pai que a Mariana merece. Ser a pessoa que eu deveria ter sido desde o início. És um bom pai, disse Gonçalo. Uma boa pessoa. Estou a tentar ser, disse Paulo. Por tua causa. Porque me mostraste como é dar tudo o que se tem por outra pessoa. Sacrificar sem esperar nada em troca. Ele sorriu. Sabes o que a minha mãe me disse alguns dias antes de morrer? Durante um dos seus momentos de clareza. Gonçalo abanou a cabeça. Ela disse, o Gonçalo não salvou apenas a minha vida, Paulo. Ele salvou-nos a todos. Ele lembrou-nos de como é o amor. Gonçalo sentiu a sua garganta apertar-se. Ela tinha razão, disse Paulo. Tu salvaste-nos, a todos nós. No seu 4º ano de faculdade, Gonçalo tinha-se tornado uma figura de certa forma conhecida no campus. Não famoso, exatamente, mas conhecido. O tipo que tinha sido sem abrigo. O tipo que tinha salvado a mulher idosa. O tipo que realmente se importava. Os estudantes procuravam-no, contavam-lhe os seus problemas, pediam-lhe conselhos. E Gonçalo, que antes fora invisível, que antes não fora nada, ouvia mesmo, e ajudava quando podia. Ele iniciou um grupo de apoio para estudantes que tinham passado por situações de sem-abrigo ou acolhimento institucional, um espaço seguro para falar sobre trauma, partilhar recursos, lembrar uns aos outros que não estavam sozinhos. O grupo reunia-se todas as quartas-feiras à noite na Associação de Estudantes.
Às vezes vinham 5 pessoas, às vezes 20, mas vinham sempre. Estes estudantes que tinham sobrevivido a coisas impossíveis, unidos pela experiência partilhada e pela liderança tranquila de Gonçalo. Não sei como o fazes, disse Inês Lopes um dia, após uma sessão de grupo particularmente emotiva. Como aguentas toda essa dor e continuas? Gonçalo pensou nisso. Nas palavras da sua mãe, no exemplo de Maria, em cada pessoa que o tinha ajudado ao longo do caminho. Eu não aguento, disse Gonçalo. Eu carrego-a. Há uma diferença. Aguentar significa guardá-la para ti, deixar que te pese. Carregar significa usá-la para entender os outros, para os ajudar com os seus próprios fardos. Ele sorriu. A minha mãe costumava dizer que a dor não tem de ser desperdiçada. Pode ser transformada em compaixão, em ação, em mudança. Na primavera do seu 4º ano, Gonçalo foi convidado para falar numa conferência sobre os sem-abrigo no Centro de Congressos de Lisboa. Ele quase disse que não. A ideia de estar em frente a centenas de pessoas, de partilhar a sua história num palco tão grande, aterrorizava-o. Mas Paulo convenceu-o. A tua história importa, disse Paulo. A tua voz importa. Estas pessoas precisam de ouvir alguém que viveu isso, não apenas que o estudou. Então Gonçalo foi. A conferência era enorme. Decisores políticos, diretores de organizações sem fins lucrativos, investigadores, ativistas, todos reunidos para discutir soluções para o problema dos sem-abrigo. Gonçalo assistiu a painéis e apresentações, a ouvir pessoas a falar sobre a população sem abrigo como se fossem estatísticas, não seres humanos. Quando chegou a sua vez de falar, Gonçalo caminhou até ao pódio com as mãos a tremer. Olhou para o mar de rostos, na sua maioria mais velhos, na sua maioria brancos, na sua maioria pessoas que nunca tinham perdido uma refeição ou dormido num banco de jardim nas suas vidas, e disse-lhes a verdade. Eu tinha 19 anos, começou Gonçalo, e tinha 17 euros no bolso. Era sem abrigo há quase 3 anos, e pensava que sabia o que era o fundo do poço. Mas naquela noite de dezembro, quando encontrei a senhora Maria Antunes, perdida e confusa no frio gelado, aprendi algo importante. Ele fez uma pausa, a reunir os seus pensamentos. Aprendi que o fundo do poço não é sobre o quão pouco se tem. É sobre o quão sozinho se sente. É sobre acreditar que ninguém te vê. Ninguém se importa. Ninguém sequer notaria se desaparecesses. Gonçalo olhou para a audiência. Maria Antunes vinha de riqueza e privilégio. Eu vinha de pobreza e da condição de sem-abrigo. Não podíamos ser mais diferentes. Mas naquela noite, éramos iguais. 2 pessoas que precisavam de ajuda, 2 pessoas que precisavam de ser vistas. Ele contou-lhes sobre o frio. Sobre a decisão de ficar, sobre envolver Maria no cobertor da sua mãe, sobre lutar para sobreviver até de manhã. As pessoas perguntam-me sempre porque é que não liguei simplesmente para o 112 e fui embora, disse Gonçalo. Porque arrisquei a minha própria vida. E a resposta é simples. Porque ela precisava que alguém ficasse, e eu estava lá. A sua voz tornou-se mais forte. Mas aqui está o que eu quero que entendam. Aquela noite mudou a minha vida. Deu-me uma família, uma casa, oportunidades que nunca poderia ter imaginado. Mas a maioria dos sem-abrigo não tem esse tipo de final. A maioria deles morre sozinha, ou sobrevive, mas fica presa em ciclos de pobreza e trauma. Gonçalo inclinou-se para a frente, as suas mãos a agarrarem o pódio. Os sistemas que temos agora são construídos na suposição de que os sem-abrigos estão quebrados e precisam de ser consertados, que são preguiçosos ou viciados ou doentes mentais. E sim, alguns lutam com essas coisas. Mas sabem que mais? Cada pessoa sem abrigo que eu já conheci luta com o facto de ser invisível. Ser tratada como se fosse menos que humana. De lhe ser dito de 1000 maneiras subtis que não importa. Ele olhou diretamente para os decisores políticos na primeira fila. Querem resolver o problema dos sem-abrigo? Então parem de desenhar programas que tratam as pessoas como problemas a serem geridos. Comecem a desenhar programas que as tratem como seres humanos que merecem dignidade, que merecem ser vistos, que merecem alguém que não se vá embora. O discurso tornou-se viral. O rosto de Gonçalo apareceu em sites de notícias e redes sociais. Recebeu pedidos de entrevista das principais redes de televisão. As linhas telefónicas da Fundação acenderam-se com doadores a querer ajudar. Mas a mensagem que mais significou veio de alguém inesperado. Foi um e-mail da senhora Gomes, a professora do 4º ano de Gonçalo, aquela de quem ele mal se lembrava. Querido Gonçalo, escreveu ela. Vi o teu discurso em Lisboa. Queria que soubesses que me lembro de ti. Lembro-me de um menino brilhante e bondoso que partilhava o seu almoço com os colegas que se esqueciam do deles.
Que ajudava outros alunos com os seus trabalhos de casa, mesmo quando ele próprio tinha dificuldades. Que tinha sempre um sorriso, embora eu soubesse que as coisas eram difíceis em casa com a tua mãe tão doente. Perdi-te de vista depois da escola primária. Mas nunca me esqueci de ti. E não estou surpreendida que te tenhas tornado este jovem notável. Essa bondade esteve sempre em ti, Gonçalo. A tua mãe plantou a fundo. O mundo tentou tirá-la, mas tu aguentaste. Esse é o verdadeiro milagre. Não que tenhas sobrevivido, mas que tenhas continuado bondoso. Gonçalo leu o e-mail 3 vezes, a chorar, e depois reencaminhou para Paulo com uma mensagem simples. É por isto que fazemos o trabalho. Gonçalo formou-se em maio com a sua licenciatura em Serviço Social. Tinha 23 anos e tinha chegado mais longe do que alguma vez sonhara ser possível. Paulo, Mariana e metade do pessoal da Fundação foram à cerimónia. Quando o nome de Gonçalo foi chamado, todos se levantaram e aplaudiram tão alto que outras famílias se viraram para olhar. Gonçalo atravessou o palco, aceitou o seu diploma e olhou para as pessoas que se tinham tornado a sua família. Paulo a sorrir de orgulho. Mariana, agora com 15 anos, a saltar para cima e para baixo e a acenar. Patrícia a limpar os olhos com um lenço de papel. O professor Gomes, o seu tutor, a sorrir da multidão. Naquele momento, Gonçalo pensou na sua mãe, em Maria, em cada pessoa que o tinha ajudado a chegar ali. Eu consegui, pensou ele. Nós conseguimos. Depois da formatura, Gonçalo recebeu ofertas de emprego em 3 organizações sem fins lucrativos diferentes em 3 cidades diferentes, bons cargos com bons salários, oportunidades para construir uma carreira. Ele recusou-os todos. Porquê? Perguntou Paulo quando Gonçalo lhe contou. Estas são excelentes oportunidades, especialmente aquela em Nova York. Porque o trabalho é aqui, disse Gonçalo simplesmente. A fundação é aqui. Os miúdos que precisam de ajuda estão aqui. É aqui que eu pertenço. Então Gonçalo aceitou um cargo como diretor de serviços juvenis na Fundação Maria Antunes. Não era a oferta mais bem paga que tinha recebido, mas era a certa. Ele trabalhava com miúdos que tinham saído do acolhimento institucional, com adolescentes a viver na rua, com jovens adultos a tentar reconstruir as suas vidas após trauma e perda. E com cada um deles, Gonçalo trazia a sua própria experiência, a sua própria compreensão, a sua própria recusa em desistir deles. Numa tarde de setembro, 4 anos depois daquela terrível noite de dezembro, Gonçalo estava no seu escritório quando recebeu uma chamada da recepção. Gonçalo, está aqui alguém a perguntar por ti, diz que se chama Diogo. Gonçalo desceu ao átrio e encontrou um jovem negro, talvez com 17 anos, de pé nervosamente junto à porta. Ele era magro, vestindo roupas que já tinham visto melhores dias, a segurar uma mochila que parecia conter tudo o que possuía. Diogo, disse Gonçalo. Sou o Gonçalo. Como posso ajudar? Eu vi-o falar, disse Diogo. No YouTube, o discurso em Lisboa. E pensei que talvez, ele parou, parecendo incerto. Anda, disse Gonçalo gentilmente. Vamos falar no meu escritório. Eles subiram juntos e Gonçalo lembrou-se de estar na posição de Diogo, assustado, sozinho, a esperar desesperadamente que alguém o visse. No seu escritório, Diogo contou a sua história. Saiu do acolhimento institucional há 6 meses, viveu no seu carro até avariar. Perdeu o emprego quando não conseguia tomar banho regularmente. A ficar sem opções, a ficar sem esperança. Sei que provavelmente não pode ajudar, disse Diogo. Sei que sou apenas mais um miúdo com a mesma história que toda a gente. Mas vi o seu discurso e falou sobre ser visto, sobre importar, e a sua voz falhou. Eu só preciso que alguém me veja. Gonçalo sentiu os seus olhos encherem-se de lágrimas. Este podia ter sido ele. Este era ele há 4 anos. Eu vejo-te, Diogo, disse Gonçalo com firmeza. E vamos ajudar. É o que fazemos aqui. Nos meses seguintes, Gonçalo trabalhou pessoalmente com Diogo. Arranjou-lhe um lugar numa das unidades de alojamento da Fundação, ajudou-o a inscrever-se no programa de exames nacionais, contactou-o com um terapeuta para trabalhar o seu trauma, encontrou-lhe um emprego num restaurante local que estava disposto a trabalhar com o seu horário escolar. Não foi fácil. Diogo tinha dias maus em que o trauma parecia avassalador, em que ele queria desistir, fugir, render-se. Mas Gonçalo estava lá, sempre lá, a recusar-se a ir embora. Por que é que te importas tanto? Perguntou Diogo um dia, após uma sessão particularmente difícil com o seu terapeuta. Porque alguém se importou comigo, disse Gonçalo, e isso fez toda a diferença. Em dezembro, Diogo tinha passado nos exames nacionais. Na primavera, estava inscrito no Instituto Politécnico. No outono seguinte, ele estava a prosperar, a trabalhar a tempo parcial,
a ter aulas, até mesmo a voluntariar-se na fundação para ajudar outros miúdos que passavam pelo programa. Salvaste-me a vida, disse Diogo a Gonçalo um dia. Não, disse Gonçalo. Tu salvaste a tua própria vida. Apareceste. Fizeste o trabalho. Não desististe. Eu apenas te dei as ferramentas. Fizeste mais do que isso, insistiu Diogo. Acreditaste em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Foi isso que me salvou. Gonçalo pensou em Paulo a dizer-lhe quase a mesma coisa anos antes. Então, paga adiante, disse Gonçalo. Quando estiveres de pé, ajuda a próxima pessoa que precisar. É assim que mudamos o mundo. Uma pessoa de cada vez. Um ato de bondade de cada vez. Numa noite fria de dezembro, exatamente 5 anos após aquela noite terrível, Gonçalo estava em frente à quinta onde tudo tinha acontecido. A fundação estava a organizar uma gala de angariação de fundos, e o organizador do evento queria realizá-la num lugar especial. Paulo tinha oferecido a quinta. Agora, o local estava cheio de doadores, membros do conselho e jovens que tinham sido ajudados pela fundação. A música tocava. As pessoas riam e conversavam. Os empregados de mesa circulavam com tabuleiros de comida e bebida. Mas Gonçalo sentiu-se atraído para o exterior, para o local onde se tinha sentado com Maria, onde tinham lutado para sobreviver à noite, onde tudo tinha mudado. A placa de bronze ainda lá estava, a brilhar à luz da casa. Em memória de Maria Antunes, que nos ensinou que o lar é onde alguém nos espera, e a família é quem fica. Ainda não consigo acreditar que já passaram 5 anos, disse uma voz atrás dele. Gonçalo virou-se e encontrou Mariana ali. Ela tinha 15 anos agora. Alta e confiante, a preparar-se para o ensino secundário. Tinha crescido tanto. Parece que foi ontem, disse Gonçalo. E também parece uma vida inteira. Mariana veio ficar ao seu lado. Sabes em que penso às vezes? O quê? O que teria acontecido se tivesses ido embora naquela noite? Se tivesses decidido que salvar-te a ti mesmo era mais importante do que ajudar a avó Maria. Gonçalo pensou nisso, no abrigo para onde se dirigia, na vida que teria continuado a viver. Frio, faminto, sozinho, invisível. Eu também penso nisso, admitiu Gonçalo. Mas depois lembro-me do que a minha mãe me ensinou. Que nem sempre se pode ver onde uma escolha vai dar. Apenas se tem de fazer a coisa certa no momento e confiar que isso importa. Importou, disse Mariana com firmeza. Tu importaste. Ainda importas. Ela abraçou e Gonçalo abraçou-a de volta. Esta irmã mais nova que se tornara uma das pessoas mais importantes da sua vida. Paulo apareceu à porta. Aí estão vocês. As pessoas estão a perguntar por ti, Gonçalo. Querem ouvir-te falar. É melhor eu entrar, disse Gonçalo. Daqui a 1 minuto, disse Paulo, saindo para se juntar a eles. Ele olhou para a placa, para o local onde Gonçalo salvara a sua mãe. Sabes, eu venho aqui às vezes, quando preciso de me lembrar do que é importante, do que realmente importa. Em que pensas? Perguntou Gonçalo. Penso em como estive perto de perder tudo, disse Paulo. A minha mãe, a minha humanidade, a minha compreensão do que significa ser uma boa pessoa. Ele olhou para Gonçalo. E penso no incrível presente que nos deste. Não apenas salvar a vida da minha mãe, mas mostrar-nos como viver. Ele pôs o braço à volta dos ombros de Gonçalo. És meu filho, Gonçalo, em todos os sentidos que importam, e estou tão orgulhoso do homem em que te tornaste. Gonçalo sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Tenho orgulho de ser teu filho. Eles ficaram ali por um momento, os três. Esta família improvável construída numa noite fria e na escolha de ficar em vez de ir embora. Lá dentro, alguém bateu no microfone. Senhoras e senhores, se pudessem por favor tomar os vossos lugares. Estamos prontos para começar o programa. É a nossa deixa, disse Paulo. Eles entraram juntos. A sala estava cheia, mais de 200 pessoas, todas ali para apoiar o trabalho da fundação. Gonçalo viu Diogo na multidão, sentado com um grupo de outros jovens do programa. Viu o professor Gomes, que ainda dava explicações para a fundação. Viu a professora Ribeiro da faculdade. Viu rostos de pessoas que ele tinha ajudado, pessoas que o tinham ajudado, pessoas que acreditavam no trabalho. A presidente do conselho da fundação, uma mulher chamada Helena Rodrigues, que estava com eles desde o início, subiu ao pódio. Há 5 anos, disse Helena, algo notável aconteceu nesta casa. Um jovem sem nada deu tudo o que tinha para salvar uma estranha. Esse ato de bondade altruísta inspirou a criação da Fundação Maria Antunes.
E em 5 anos, ajudámos mais de 800 jovens a transitar da condição de sem-abrigo para a estabilidade. Fornecemos alojamento, educação, formação profissional e, mais importante, mostramos-lhes que eles importam. Ela sorriu para Gonçalo. O nosso diretor de serviços juvenis viveu a experiência de ser sem-abrigo. Ele sabe pelo que estes jovens estão a passar porque ele próprio já esteve lá. Ele entende que o maior presente que podemos dar não é apenas uma cama ou uma refeição, embora isso seja importante. É dignidade. É ser visto. É ter alguém que se recusa a ir embora. Helena gesticulou para Gonçalo. Gonçalo, quer subir e dizer algumas palavras? Gonçalo caminhou até ao pódio, o seu coração a bater forte. Olhou para todos aqueles rostos, todas aquelas pessoas que se tinham juntado porque acreditavam na missão. Há 5 anos, esta noite, começou Gonçalo, eu tinha 19 anos e era sem abrigo. Não tinha nada. Não era ninguém. Era invisível. E depois encontrei a senhora Maria Antunes, perdida e confusa no frio gelado. E fiz uma escolha. Escolhi ficar. Ele fez uma pausa, a recordar aquela noite, o frio, o medo, o cansaço. Eu não sabia que essa escolha mudaria a minha vida. Não sabia que levaria a uma família, a uma casa, a uma educação, a uma carreira a ajudar os outros. Só sabia que alguém precisava de ajuda e eu estava lá. Foi só isso. Gonçalo olhou para Paulo, para Mariana, para as pessoas na multidão que tinham sido ajudadas pela fundação. Mas aqui está o que aprendi em 5 anos a fazer este trabalho. A escolha que fiz naquela noite, é a escolha que todos nós temos de fazer. Todos os dias, quando vemos alguém a lutar, alguém com dor, alguém que foi tornado invisível pela sociedade. Podemos ir embora ou podemos ficar. Podemos proteger-nos ou podemos estender a mão. Podemos acumular os nossos recursos ou podemos partilhá-los. A sua voz tornou-se mais forte. A minha mãe costumava dizer-me que nunca se é pobre se ainda se tiver bondade. Ela tinha razão. A bondade é a única coisa que nos custa algo e ainda assim nos torna mais ricos. É a única coisa que podemos dar sem perder. Gonçalo sorriu. Maria Antunes entendia isso. Ela passou a vida a dar. E mesmo nos seus últimos anos, quando o Alzheimer lhe estava a roubar a mente, ela ensinou-nos uma última lição. Ensinou-nos que ser visto, ser valorizado, ser amado, é isso que nos torna humanos. É isso que nos salva. Ele olhou em volta da sala. Esta fundação existe por causa de uma noite fria e de uma escolha impossível. Mas continua a existir por causa de todos vocês. Porque fizeram a mesma escolha, de ver as pessoas que são invisíveis, de ficar quando seria mais fácil ir embora. De acreditar que cada pessoa importa. A voz de Gonçalo falhou com a emoção. Obrigado por acreditarem neste trabalho. Obrigado por acreditarem nestes jovens. E obrigado por provarem todos os dias que a bondade muda tudo. A sala irrompeu em aplausos. As pessoas levantaram-se. Gonçalo viu Diogo a chorar. Viu Paulo a sorrir de orelha a orelha. Viu Mariana a limpar os olhos. Depois dos discursos, do jantar e da dança, depois de a maioria das pessoas ter partido, Gonçalo encontrou-se de novo no exterior. O ar de dezembro estava frio, mas não como naquela noite há 5 anos. Não perigoso, apenas fresco e limpo e cheio de possibilidades. Ouviu passos atrás de si e virou-se para encontrar Diogo. Olá, disse Diogo. Importas-te que me junte a ti? De modo algum, disse Gonçalo. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. 2 jovens que tinham sobrevivido a coisas impossíveis, a olhar para o local onde tudo tinha mudado. Recebi a minha carta de aceitação para a faculdade hoje, disse Diogo. Bolsa completa para a universidade, curso de serviço social. Gonçalo sentiu o orgulho a invadi-lo. Diogo, isso é incrível. Quero fazer o que tu fazes, disse Diogo. Ajudar miúdos como nós. Ser a pessoa que não se vai embora. Vais ser ótimo nisso, disse Gonçalo. Já és. Diogo olhou para a placa de bronze. Pensas muito naquela noite. Em como as coisas podiam ter sido diferentes. Às vezes, admitiu Gonçalo. Mas principalmente penso em como estou grato pela Maria, pelo Paulo, pela Mariana, por esta oportunidade de construir uma vida que vale a pena viver. Ele sorriu. A minha mãe costumava dizer que nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher o que fazemos sobre isso. Eu escolhi ajudar a Maria. O Paulo escolheu ajudar-me. E agora estamos todos a escolher ajudar os outros. É assim que a mudança acontece. Uma escolha de cada vez, acrescentou Diogo.
Uma pessoa a ficar em vez de ir embora. Exatamente, disse Gonçalo. Eles ficaram ali por mais um tempo, a ver as estrelas a aparecer, a pensar em escolhas e oportunidades e nas estranhas formas como a vida se desenrola. Lá dentro, através das janelas, Gonçalo conseguia ver Paulo e Mariana a rir de alguma coisa. Patrícia a tratar da limpeza. Os últimos convidados a despedirem-se. A sua família, a sua casa, a sua vida. Tudo por causa de uma noite fria de dezembro. Uma mulher idosa perdida na geada. Uma escolha impossível de ficar em vez de ir embora. Gonçalo tocou na placa de bronze mais uma vez, a pensar em Maria, na sua sabedoria e bondade e na forma como ela o tinha visto quando ninguém mais o via. Obrigado, pensou ele. Obrigado por te teres perdido naquela noite. Obrigado por me teres dado a oportunidade de ser encontrado. Anda, disse Gonçalo a Diogo. Vamos para dentro. Está frio aqui fora. Sim, concordou Diogo, a sorrir. Vamos para casa. E juntos, eles entraram no calor e na luz. Dois jovens que tinham sido salvos pela bondade, prontos para passar as suas vidas a passá-la adiante. Gonçalo Silva Ferreira estava à frente de um anfiteatro na Universidade de Lisboa, a terminar a sua palestra convidada para o Seminário Avançado de Serviço Social da professora Ribeiro. Tinha 29 anos agora, a trabalhar no seu doutoramento enquanto servia como diretor executivo da Fundação Maria Antunes. As pessoas perguntam-me sempre, disse Gonçalo aos 200 estudantes na sala, porque dei tudo o que tinha naquela noite para salvar uma estranha, porque arrisquei a minha vida. E a minha resposta é sempre a mesma. Porque é o que devemos fazer. É o que nos torna humanos. Ele olhou para o grupo diversificado de estudantes, alguns que tinham tido vidas fáceis, alguns que tinham lutado, todos a prepararem-se para entrar numa profissão construída no cuidado pelos outros. Não se trata de grandes gestos ou momentos heróicos. Trata-se de pequenas escolhas feitas em momentos críticos. Ficar ou ir embora, ajudar ou ignorar. Ver as pessoas ou olhar através delas. Gonçalo sorriu. Maria Antunes não foi uma estranha por muito tempo. Ela tornou-se minha avó. Paulo tornou-se meu pai. Mariana tornou-se minha irmã. Aquela quinta tornou-se a minha casa. Mas nada disso teria acontecido se eu tivesse ido embora. Se eu tivesse escolhido salvar apenas a mim mesmo. Ele fez uma pausa. Então, quando enfrentarem o vosso momento, e vão enfrentá-lo, toda a gente enfrenta, perguntem-se que tipo de pessoa querem ser. O tipo que se vai embora ou o tipo que fica? Após a palestra, um estudante aproximou-se, jovem, magro, com olhos que continham demasiada dor para alguém tão novo. Professor Silva Ferreira, disse o estudante em voz baixa. Preciso de ajuda. Saí do acolhimento institucional no mês passado. Estou a tentar continuar na escola, mas tenho dormido no meu carro, e não sei por quanto mais tempo consigo. Ei, disse Gonçalo gentilmente, pondo a mão no ombro do estudante. Está tudo bem. Vamos resolver isto juntos. Já comeste hoje? O estudante abanou a cabeça, os olhos a encherem-se de lágrimas. Anda, disse Gonçalo. Vamos arranjar-te comida, e depois falamos sobre alojamento, recursos e próximos passos. Parece-te bem. O estudante assentiu, parecendo sobrecarregado de alívio. Enquanto caminhavam juntos pelo campus, Gonçalo pensou naquela noite fria de dezembro há 10 anos, em Maria, Paulo e Mariana, na família que tinha encontrado. Na vida que tinha construído do nada, apenas com bondade e a recusa em ir embora. Por que me estás a ajudar? Perguntou o estudante. Nem sequer me conheces. Gonçalo sorriu, a lembrar-se de ter feito a mesma pergunta a Paulo. Porque alguém me disse uma vez que nunca se é pobre se ainda se tiver bondade, disse Gonçalo. E porque ninguém devia estar sozinho. Ninguém devia ser invisível. Senti-me invisível durante tanto tempo, sussurrou o estudante. Eu sei, disse Gonçalo. Eu sei exatamente como é isso. Mas não mais. Agora estamos contigo. Naquela noite, depois de instalar o estudante com recursos imediatos e um plano para os próximos passos, Gonçalo conduziu para casa, para a quinta que ainda guardava todas as suas memórias, para a família que o tinha escolhido, e que ele tinha escolhido de volta. Mariana estava lá, de visita do seu segundo ano de faculdade. Estava a estudar para ser veterinária, tal como sonhara em pequena. Paulo estava na cozinha a cozinhar o jantar. Tinha-se tornado bastante bom nisso ao longo dos anos, encontrando alegria no ato simples de alimentar as pessoas que amava. Como foi a palestra? Perguntou Paulo quando Gonçalo entrou. Boa, disse Gonçalo. Ajudei o miúdo depois. Faz-me lembrar de mim. Todos eles te fazem lembrar de ti, disse Mariana, levantando os olhos do seu portátil com um sorriso.
É por isso que és tão bom no que fazes. Depois do jantar, Gonçalo saiu para os degraus da frente, para o local onde tudo tinha acontecido. A placa de bronze brilhava à luz da varanda. Em memória de Maria Antunes, que nos ensinou que o lar é onde alguém nos espera, e a família é quem fica. Gonçalo tocou na placa, como fazia sempre que precisava de se lembrar. Precisava de se reconectar com o porquê de fazer este trabalho. Ainda a falar com ela. A voz de Mariana veio de trás dele. Gonçalo virou-se e sorriu. Sempre. Mariana veio ficar ao seu lado. Sabes o que percebi no outro dia? O quê? Aquela noite salvou-nos a todos. A avó Maria, obviamente, mas também o pai. Lembrou do que importava. A mim, deu-me um irmão e mostrou-me o que é a verdadeira coragem. E a ti, deu-te tudo. Salvámo-nos uns aos outros, disse Gonçalo. É o que a família faz. Eles ficaram juntos a ver os flocos de neve a começar a cair. Suaves desta vez. Bonitos. Não a tempestade perigosa de 10 anos atrás. Ainda bem que nos encontraste naquela noite, disse Mariana. Ainda bem que todos vocês me encontraram, respondeu Gonçalo. Lá dentro, Paulo observava-os pela janela. Os seus filhos. A pensar na sua mãe e em como ela estaria orgulhosa. A pensar no estranho milagre daquela noite de dezembro. A pensar em como, por vezes, as pessoas que salvamos acabam por nos salvar de volta. A neve continuou a cair, suave e constante, cobrindo o mundo de branco. E Gonçalo ficou ali com a sua irmã, em frente à sua casa, rodeado de amor, a viver a vida que a sua mãe queria para ele. Uma vida construída numa escolha impossível, feita numa noite impossível. A escolha de ficar. Junte-se a nós para partilhar histórias significativas, clicando nos botões de gosto e subscrição. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para começar o seu dia com lições profundas e empatia sincera.